Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala, espero que todos estejam bem. Pessoal, o objetivo desse vídeo é eu apresentar para vocês aí o panorama da semana, tá? O que vocês precisam fazer essa semana, tá? Em relação às nossas atividades. Bom, vamos lá. Já vou entrar diretamente aqui no Moodle, tá bom? Então nós temos aqui a nossa tela da nossa disciplina. Tá? Aqui a gente tem um tópico geral, onde eu estou apresentando para vocês algumas informações muito importantes. Tá? Peço para vocês leiam com atenção um vídeo explicativo. Tá? É importante que vocês assimilem essas informações aqui. Tá? Antes da nossa paralisação, nós tivemos uma aula à distância. Tá? Foi no dia 20/3. E essa aula, muitos alunos, né, acabou tendo uma confusão muito grande ali naquele período, né? Então muitos alunos acabaram não entregando as atividades, tá? Foi compreensível. Então eu estou abrindo novamente essa aula, tá? Ela está aberta. A data de entrega aqui da atividade, ela está para o dia 12 de agosto, tá bom? Então vocês têm, hoje é dia 2 que eu estou gravando e vou disponibilizar esse material para vocês dia 2. Vocês têm mais ou menos uma semana e meia para fazer as tarefas aqui, tá bom? Então está aberto, sem prejuízo nenhum para vocês. E nós temos o conteúdo da semana, tá? Então a aula nossa originalmente era de sexta-feira, né, dia 7/8, então eu estou colocando aqui a data como dia 7/8, é o retorno das nossas aulas. E essa semana, pessoal, é uma semana de engrenagem, tá bom? Para a gente voltar aí à ativa, né, tornar a ter familiaridade com o nosso ambiente, né? Então, o objetivo nosso essa semana é retomar o que a gente estava aprendendo antes da paralisação. Então, nós vamos fazer alguns exercícios de Shell Script, ok? São 4 exercícios, são 4 exercícios bem simples e é totalmente gerenciável para que vocês possam fazer no tempo que vocês têm disponível, tá? Vocês têm que entregar a lista de exercício aqui até o dia 14 de agosto, tá? Então, vamos dizer assim, a aula é dia 7, tá? E vocês têm que entregar até dia 14. Então, na prática, essa semana vocês têm praticamente 2 semanas para entregar, né, a atividade. O meu compromisso com vocês é disponibilizar o material, disponibilizar a aula para vocês até a data da aula, tá bom? Então toda sexta-feira vai ter um material disponível lá para vocês. E vocês vão ter uma semana para fazer essa atividade. Então a aula vai ser disponibilizada no dia 7, tá? Vocês têm até dia 14 para fazer. Obviamente, essa semana eu estou disponibilizando mais cedo. Eu vou tentar fazer isso nas demais semanas. Não sei se vai ser sempre possível, mas eu vou tentar disponibilizar sempre com uma antecedência maior para que vocês tenham mais tempo ainda para fazer, tá bom? Mas o meu compromisso com vocês é disponibilizar no dia da aula e vocês vão ter uma semana para fazer isso, tá bom? São atividades que são gerenciáveis de ser feitas em uma semana, tá? Acho que o pessoal me conhece, eu não sou a favor de encher o aluno com um monte de conteúdo de forma que ele não tenha tempo hábil para fazer aquilo, tá? Então é totalmente gerenciável, mas vocês precisam se organizar, obviamente, tá bom? É necessário que vocês se organizem. Então, o conteúdo que está aqui é possível de ser feita é possível de ser feito em uma semana, tá bom? Em uma semana de forma tranquila. E eu pensei mais ou menos aí para um período de 4 aulas, que é o que a gente tinha lá na sexta-feira, tá bom? Então é mais ou menos aí umas 3 horas e meia para vocês fazerem com calma e tranquilidade. Bom, é o seguinte, vou dar uma explicação então do que vocês precisam fazer. Primeiro vocês vão apresentar o ambiente de vocês que vocês estão utilizando para a aula. Tá? Então é simples, é um print screen da tela de vocês, tá? Um print screen da máquina virtual, se vocês estão utilizando máquina virtual, ou um print screen do seu desktop, se você está utilizando um desktop com Linux instalado.
tá? Ou se vocês estão utilizando lá o WSL, o Windows Subsystem for Linux, né? Então, Windows Subsystem for Linux, né? Que nada mais é do que um kernel passivo do Linux que eu instalo no Windows, né? E ali eu posso, vamos dizer assim, utilizar ali os recursos do kernel, shell, em um ambiente Windows, tá? É possível vocês utilizarem isso. Tá? Então vocês vão tirar um print screen desse ambiente se vocês quiserem utilizar ele. Ou se vocês estão utilizando por acesso remoto a uma máquina virtual através do seu smartphone, vocês vão tirar um print screen ali do seu smartphone e submeter o print screen só para eu saber como que vocês estão lidando com o ambiente. Novamente, em relação ao ambiente, pessoal, quem tiver com problemas de acesso, tá? Não tiver acesso de alguma forma ao Linux, tá? Eu peço para vocês entrarem em contato comigo para a gente solucionar esse problema. É o caso, por exemplo, de quem só tem um smartphone e não tem um computador em casa. Tá? Então, existe solução para isso? Existe. Vocês vão acessar remotamente uma máquina virtual, tá? Pelo smartphone de vocês, e vocês vão fazer os exercícios nessa máquina virtual remota, tá bom? Então, eu já tenho o contato de alguns alunos que se enquadram nessa situação e eu já vou mandar um e-mail para eles informando aí o que eles precisam fazer, tá bom? No entanto, se eu não entrei em contato com vocês é porque eu não sabia da situação, tá bom? Então, entre em contato comigo por e-mail, tá? Para que a gente possa solucionar esse problema aí o mais rápido possível. Bom, além disso, vocês têm aqui acesso a uma apostila de Shell Script. Não é novidade isso daqui para vocês, é a mesma apostila que vocês estavam utilizando antes da paralisação, então eu só coloquei ela aqui para ficar mais fácil o acesso, tá? E os exercícios propriamente ditos, tá? Então eu vou acessar eles aqui, são 4 exercícios, e eu vou ler o enunciado deles com vocês e vou mostrar o que eu quero em relação a eles, tá bom? Então, eu já tenho aqui eles, vamos dizer assim, resolvidos, tá? E eu vou mostrar a execução deles para que vocês tenham ideia do que vocês precisam fazer. Então, primeiro, desenvolva um script que imprima a seguinte mensagem na tela, utilizando os dados providos pelo sistema. Então, olá, usuário, né, o nome do usuário. Hoje é dia a dia, mês, ano, você está no diretório atual, tá? Então, essas informações aqui, elas têm que ser obtidas diretamente do sistema, tá bom? E não pode ser escrito ali em formato de texto durante o script. Então, vai depender do usuário que eu estou logado no momento, da data atual, né? E o diretório atual realmente onde eu me encontro. Então, vamos lá. Dá um clear aqui, tá? Aqui eu tenho, então, os exercícios. Deixa eu só... Estava fazendo um teste antes, obviamente. Excluí algumas coisas aqui. Ok, então tem aqui os 4 exercícios, eles já estão resolvidos. Eu vou mostrar aqui para vocês a execução do primeiro exercício, tá? Então, executei ele. Olá, Rodolfo, né? Com exclamaçãozinha a mais aqui, né? Olá, Rodolfo, hoje é 2/8/2020 e você está no diretório, mostrou o caminho do diretório atual, tá? Então, é um exercício que manipula as variáveis do sistema, tá? Vamos lá, então, para o próximo exercício. 2. Desenvolva um script que crie um diretório atual, tá? Com um diretório com a data atual, né? E essa data ela vai vir aqui no formato dia a dia, mês, ano. Dentro de tal diretório, o script deverá criar 100 arquivos com os nomes arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, arquivo 5, assim por diante, até o arquivo 100. Tá? Então vamos lá, eu tenho ele aqui, o exercício 2, vou executar o exercício 2 para vocês verem. Tá? Vou dar um ls, percebam que ele criou então o diretório 2/8/2020, vou acessar esse diretório e aqui dentro vou dar um ls novamente, tá? Deixa eu dar um ls aqui só. Então percebam que os 100 arquivos foram criados, tá? Então é um exercício que a estrutura básica dele, né, é basicamente o laço de repetição, tá bom? Então vocês vão lidar com laço de repetição e variáveis para criar esses arquivos. 3.
Desenvolva um script que aceite como parâmetro o nome de um arquivo. O script deverá informar a quantidade de linhas do arquivo, a quantidade de palavras do arquivo e a quantidade de caracteres do arquivo. Tá? Então vamos lá. Vou dar um clear, voltar aqui o diretório, né? Então temos lá o ES3, né? Vou executar ele aqui e ele aceita como parâmetro o nome de um arquivo ou o caminho de um arquivo também. Então, por exemplo, eu vou passar aqui o arquivo PESWD, que é o arquivo que armazena os dados dos usuários do sistema, né? E aí ele vai imprimir aqui para mim, ó, o arquivo possui 48 linhas, o arquivo possui 2.947 caracteres e o arquivo possui 87 palavras, tá? Se eu mudar aqui para um outro arquivo, por exemplo, Shadow, tá? Ok, não tenho permissão para executar, deixa eu executar aqui com sudo. Tá, então tem uma barrinha a mais aqui, tá? Vamos lá, ó. Então o arquivo Shadow, ele tem 48 linhas, tá? É a mesma quantidade de linhas aqui, porque esses arquivos estão relacionados, né? Mas ele possui 1.681 caracteres e 48 palavras, tá? Então, só para vocês verem que depende do arquivo que eu passar, ele obviamente tem que passar informações diferentes. Vocês podem se perguntar, como que eu vou fazer essa contagem? Então, existe um comando, ele está na apostila e vocês podem pesquisar ele na internet. Eu não vou apresentar detalhes aqui porque faz parte do exercício, mas é o WC, tá? Então, o WC faz essa contagem de linhas, de caracteres e de palavras também, tá bom? Bom, vamos lá. 4. Desenvolva um script que realize a soma de dois números informados por parâmetro pelo usuário. Ao final, o script deverá informar o resultado da soma na tela. O script também deverá registrar a ação em um arquivo de log, denominado registro.log, conforme o exemplo de uma entrada abaixo. Então, se deu tudo certo a soma, ele apresentou na tela, está tudo correto, ele vai registrar essa ação em um arquivo de log. Então, 2/8/2020, meio-dia e 33 e 10 segundos, traço execução, traço usuário executou soma 3 mais 4 igual a 7. Então ele vai registrar isso no arquivo de log. Caso ocorra um erro, né, que tipo de erro pode acontecer? O usuário não informar os números, ou informar apenas um número, ou informar uma letra ao invés de um número, né? O script deverá registrar o erro no arquivo de log conforme exemplo abaixo, no mesmo arquivo de log. Então, data e horário, da mesma forma que se estiver tudo ok, traço erro, traço não foi possível executar a soma, tá? A gente poderia especificar, dizer o tipo de erro que ocorreu, né? Se ele informou letra, se ele não informou parâmetro, mas não, vamos generalizar e colocar simplesmente como erro, tá? O arquivo de log deverá armazenar os registros referentes às diversas execuções e não somente uma. Então ele tem que ser incremental, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês então. Então vamos lá, vou executar aqui, s4.sh e vou colocar aqui como parâmetro para ele dois números, ó, 30 e 4. Então o resultado da soma de 30 mais 4 é 70. E percebam que ele criou também aqui o arquivo registro.log, tá? Então eu vou dar um cat aqui no arquivo. Percebam então que o registro foi incluído no arquivo, né, normalmente. Vou executar novamente aqui, informando outros números. Registro, então percebam que ele está incrementando esse arquivo de log, tá bom? E vamos lá agora para simular um erro, tá? Então, por exemplo, s4.sh e vou executar assim, ou seja, não estou passando parâmetro, né? Então vai gerar um erro. Então, deu uma mensagem aqui do expression, tá? Você pode ignorar. E imprimiu na tela. Erro, não foi possível executar a soma. Se eu imprimir aqui o arquivo de log, percebam que ele registrou o erro, tá? Horário, bonitinho, erro, não foi possível executar a soma, tá bom? Então, é um exercício de manipulação de arquivo, de impressão em arquivo. Nós também chegamos a ver isso antes da paralisação. Então percebam que são conteúdos que vocês já trabalharam antes, tá? Então realmente é uma forma da gente recapitular isso, tá? Pessoal, estou à disposição de vocês no horário de atendimento,
Tá? Qual que é esse horário de atendimento? É de sexta-feira, o mesmo horário da nossa aula, das 7 da noite até as 9 da noite, tá bom? Então vocês podem acessar lá na plataforma Teams, eu estou lá disponível para vocês, né, para tirar as dúvidas. Vocês podem fazer o exercício nesse horário lá também, tá? Que eu estou à disposição de vocês para ajudar. Obviamente eu não vou fazer para vocês, mas estou lá para tirar as dúvidas. Além desses horários, eu também estou disponível lá de segunda e quinta-feira, tá? Das 6 da tarde às 7 da noite, lá na plataforma Teams também, tá bom? Então vocês podem entrar em contato comigo lá. Estou à disposição para ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Um bom retorno para todos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.